Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. A TV Potiguar apresenta Detalhes da Vida. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve São José, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Viva São José! Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me São José! Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições, o anjo não vos valeu? Valei-me São José. Apesar de estarmos vivendo esse momento de quaresma, hoje é um dia de festa. A igreja abre um precedente. Abre um precedente para falar desse que não só ouviu falar, não é como outros santos também. Ouvi falar de Jesus, estou seguindo os caminhos de Jesus porque li, mas porque aquele São José é aquele que viveu, que conviveu, que criou, que ensinou, né? Ele que teve essa participação direta na história da salvação, que foi tomando conta da família. Por isso que ele é o quê? O patrono universal das famílias. E, na verdade, irmãos queridos, as fontes biográficas de São José, nós sabemos que são escassas. Realmente muito pouca coisa sobre São José. Os evangelhos de Mateus e de São Lucas apenas mencionam São José. Mas sabemos que ele era descendente de Davi. E o fato saliente que a Bíblia fala, muito especial em relação ao São José, diz assim: São José era um homem justo. Procure a palavra justo, justiça, na Bíblia não, no dicionário. E você vai ver o que ela quer dizer na Bíblia. São José era um homem justo. Aliás, Sônia, irmãos queridos, o matrimônio de José com Maria foi um verdadeiro matrimônio, embora virginal. Quando José percebeu que Maria ia ser mãe e ficou sem saber o que fazer... Dê licença, Lé, mesmo lá, vamos tirar seu violão? Vamos tirar o ficar violão. mais à vontade. Quando São José soube que Maria ia ser mãe, e ele não sabia o que fazer, não sabia que atitude tomar. Por um lado, ele sabia que não tivera parte naquela gravidez. Aquele filho, humanamente, carnalmente, não era dele. Por outro lado, era-lhe impossível duvidar da fidelidade da esposa. Que lindo! Não se duvida da fidelidade da esposa. Não se duvida da fidelidade de Maria, da Virgem Maria. Resolveu, então, deixá-la secretamente, sendo um homem justo. Por isso, ele resolveu deixá-la secretamente, diz o Evangelho. E não quis levantar suspeitas, nem comentar nada com ninguém. Era um fato inexplicável. E aí vem, Sônia, aquela palavra linda, aquela expressão maravilhosa. O dilema angustiante de José foi resolvido por um anjo. Quem sabe o dilema angustiante da sua vida poderá também ser resolvido por um anjo. Porque, gente,
não podemos duvidar. Vem do céu o socorro. É preciso também que a gente esteja atento, que esteja, digamos, antenado, né, em sintonia com o céu, para perceber as respostas que Deus nos dá. E Ele dá. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente teima em não perceber. Está tão assim tumultuado com os nossos problemas que a resposta que Deus manda através de alguém, que é o anjo, fatos, através que é o anjo, tudo, circunstâncias, né? Os mensageiros de Deus são os anjos de Deus. E aí, nesse momento, a atitude de José, depois dessa fala do anjo ao seu coração, a atitude de José demonstrou que ele estava à altura de sua nobre e singular missão. Recebeu então em casa a sua esposa. Se a gente for também aqui buscar entender, quando Nossa Senhora, o anjo Gabriel anunciou que ela ia ser a mãe, e quando ela disse sim, ela era tão confiante em Deus que ela não questionou para dizer assim, e como é que vai ficar minha situação com José? Reputação. Minha reputação, o que é que vai ser? Porém, ela, com a docilidade dela, a brandura, a serenidade, ela acolheu a vontade de Deus e deixou por conta do Senhor resolver a questão. E no momento em que José soube e começou a se angustiar, logo Deus tratou de resolver. E ele entendeu e acatou. Também com docilidade. E talvez José já até estivesse, já vamos acelerar uns anos, José já até estivesse morto quando Jesus começou o ministério público. Porém, de qualquer modo, ficou na sombra e no silêncio de tudo. Ele foi um homem que viveu na sombra e no silêncio, anônimo, discreto, mas operante, agindo. Uma presença profícua, mesmo fértil, muito bem. Fértil. Tanto que ele é patrono da Igreja Universal. E o Papa São João XXIII pôs o seu nome no cânon da Igreja. Hoje ele é incluído na oração eucarística. Hoje ele faz parte de toda a liturgia eucarística, tão significativa. E ontem nós ouvíamos Raquel de Maria e de José. Falou muito bem. O programa Consagra-te de ontem programa Consagra-te. Parabéns, Raquel. Admiramos você demais. Não por ontem, por sempre. E ela nos disse uma coisa muito especial, que depois de Maria Santíssima, não há maior santidade acima dos anjos e de todos os santos que a santidade de São José. Afinal de contas, ele foi escolhido também por Deus, assim como escolheu Nossa Senhora para ser a mãe, escolheu Jesus para tomar conta. A ele, a São José, foi confiada a missão de cuidar, de ensinar, né, de prover as necessidades. Ele não só conviveu, mas ele viveu com Jesus, ensinou Jesus. Né? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, confere aí na sua casa. O evangelista diz assim: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Mas essa estatura foi porque ele foi bem alimentado por São José. Essa sabedoria foi porque São José foi um homem de sabedoria e a ele passou essa sabedoria. E em graça diante de Deus e dos homens, porque São José também, como pai adotivo, soube encaminhá-lo nos caminhos de Deus. Pois é. Um grito de alerta, né, Sônia, para os pais. Fique aí ligadinho que a gente vai passar para vocês também a programação hoje da festa de São José lá na Capelinha. Em alguns lugares que nós sabemos que tem, né? Mas hoje, de especial, a gente está aqui com o panfleto da festa de São José da Capelinha do Exército. Mas, gente, daqui a pouquinho, no nosso programa, nós vamos ter a ordem em destaque.
o nosso jornal da Arquidiocese, que todo católico precisa ter. Aqui você tem notícia da sua paróquia, de outras paróquias, da própria Arquidiocese, não é esse o nome que eu quero dizer, da própria paróquia da Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. Notícias do SEGM, do ECC, do EC, notícias que nos alegram e mostram que a nossa igreja é viva, é atuante e está provocando em nós aquilo que o Papa Francisco nos ensina demais. Eu não quero uma igreja tranquila, deitada internamente em berço esplêndido. Ele não quer isso. Ele quer uma igreja missionária, que saia de si, que vá para os outros. Então vamos falar sobre a ordem. Depois vamos abraçar nossos amigos. Vamos também avisos. Aqui teremos a continuação de um assunto que é um assunto, digamos assim, muito rico. Não, um assunto muito amplo. Por isso não deu para fazer num programa só, mas o Padre Lucas já está aqui conosco para continuar nosso amigo querido. O momento catequético. Retalhos da vida voltando, e já com a presença do nosso querido Padre Lucas, que é o pároco da paróquia de São José de Anchieta, aqui bem pertinho, em Lagoa Nova 2. Por que Lagoa Nova 2, hein, Padre Lucas? Lagoa Nova é um bairro muito populoso, é um bairro grande. E Lagoa Nova 2, na verdade, são dois conjuntos, Lagoa Nova 1 e Lagoa Nova 2. Mas ultimamente acabaram legitimando chamar bairro de Lagoa Nova 1 e Lagoa Nova 2. É isso aí. Boa tarde, mais uma vez, Deus o abençoe pela sua presença aqui. Gente, enriquecidos ficamos nós, e a nossa igreja, e você que nos assiste, preste atenção a tudo que Padre Lucas vai nos dizer agora, porque nós vamos retomar o que não terminamos, não temos pressa, o tempo é nosso. A igreja nos está aqui abrindo esse espaço, graças à TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. E nós começamos com o Padre Lucas, na semana passada, no nosso momento catequético, falando sobre indulgência. O Senhor nos disse de maneira bem explicada o que é indulgência, que é a remissão das culpas, ou melhor, é a remissão das penas que ficaram dos pecados, da culpa, né? Então, eu quero dizer uma coisa a partir do catecismo mesmo. Até convido você que talvez ainda não adquiriu o catecismo para adquirir. Até porque eu vou ler aqui algumas coisas. A semana passada falei sem o catecismo, e hoje eu quero ler alguns textos para que as pessoas percebam que a gente não está falando pela gente, né? Mas a gente está falando pela igreja. Olha, eu creio que todo mundo conhece, nas paróquias tem. Na minha paróquia nós chegamos a vender 1000 catecismos. Puxa, achei um número razoável, né? E creio que se a gente insistir, a gente pode vender mais. Então esse é o catecismo da Igreja Católica, que orienta toda a caminhada do católico para ser um bom cristão. Eu costumo dizer que para a gente ser um bom católico, a gente precisa ser um bom cristão, né? Claro. Então, sendo bom cristão é bom católico e vice-versa. Então, aqui no catecismo, veja bem, o catecismo diz que para a gente entender, para a gente compreender o que é indulgência, a gente tem que ir ao sacramento da penitência, porque a indulgência está ligada ao sacramento da penitência. Aqui diz assim: a doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. Quais são os efeitos do sacramento da penitência? Você procura a confissão, você diz todos os seus pecados e o padre lhe dá a absolvição. Então, o efeito da confissão é que você alcança a graça do perdão de todos os pecados. Isto é, se você confessa com todo arrependimento, a gente chama com toda contrição, tem que estar contrito. Essa palavra é essencial. Contrição. Contrição. Contar por contar. Pode acontecer que alguém conta seus pecados e não foi contritamente e o padre deu a absolvição. Né? Por isso que o padre pergunta: você está arrependido desses pecados? Se a pessoa disser que não, então aí o padre não vai dar a absolvição. Vai deixar para... Olha, então você tem que refletir, tem que orar, tem que pedir a Deus para que o seu coração perceba que precisa arrepender-se de verdade, né?
Então, uma vez que a pessoa se arrependeu dos pecados confessados, mas fica como que uma mancha ainda. Parece que é como uma roupa que foi lavada, mas houve um descuido e ficou uma mancha ali. E essa mancha vai precisar sair, né? É aí que entra a indulgência. Eu disse na semana passada que a palavra indulgência vem do latim, que significa ser gentil com alguém. E aí a gente diria que a igreja, ela é gentil para com aquela pessoa que se confessou e que ficou com penas, com marcas do pecado. Eu falei mal de você, eu disse horrores contra você. E eu me arrependi e me confessei. Foi resolvido o problema. Mas ficou algo. Eu fiquei com aquele sentimento de culpa. Puxa vida, eu falei de Léia, uma pessoa tão boa, e eu falei mal dela, eu disse coisas que não devia, eu caluniei. E aí fica aquela coisa. Como é que eu vou fazer? E aí a igreja oferece as indulgências para apagar essa pena. Aí são as orações que você vai fazendo, atos de caridade, comungar pelo Papa, confessar, quem sabe, às vezes até a pessoa vai precisar se confessar uma outra vez, dependendo da circunstância do pecado, né? Outras se confessam e elas foram tão marcadas, foi alguém que fez mal a elas, e elas se confessam porque tiveram raiva, tiveram ódio, porque quando alguém faz mal a você, acaba acontecendo o quê? Você peca e eu. Eu fui grosso com você. Eu pequei, eu errei. Mas você pecou porque você não conseguiu usar da misericórdia e dizer, puxa, Padre Lucas fez isso, mas ele é humano, eu sou humano, somos pecadores. Mas aí o nosso lado egoísta é tão forte que aí a gente fica com ódio. Se não ficar com ódio, fica com aquela mágoa, aquele ressentimento. Aquele ranço. E aí o que vai acontecer? Fica a pena. Eu me arrependi, mas ficou uma pena. É aí que a gente fala da pena temporal. O que é a pena temporal? É exatamente esse ranço que ficou. Essa coisa a ser resolvida. É aquela insegurança, é aquele medo, é o sofrimento que vem. Meu Deus, será que Deus me perdoou? Pronto. Ai, meu Deus, será mesmo? Será que eu estou enganada e Ele não me perdoou? Né? Pode acontecer. Aliás, há pessoas que chegam a isso. Há pessoas que nem procuram a confissão porque elas dizem, eu tenho tanto pecado que acho que Deus nem me perdoa. E aí eu diria que isso acarretam penas piores, porque ela nem teve a coragem de se confessar para então receber o perdão. Está achando que o pecado dela é maior que a misericórdia de Deus. E então aí ela está incorrendo um pecado muito grande. Eu diria até, fica parecido com um pecado mortal, porque ela já está duvidando da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Eu digo que Deus, eu gosto muito de dizer isso, Deus é amor, é misericórdia e é perdão. A misericórdia, ela fica muito parecida com a indulgência, mas ela está acima da indulgência, claro, né? Acima da indulgência. Porque a indulgência é algo que a igreja foi considerando a partir daquilo que Deus é na nossa vida. A partir do sacramento da penitência, a igreja foi refletindo isso, que já tem séculos, isso por volta do século II ou terceiro depois de Cristo. A igreja começou a aplicar as indulgências. Então, é um caminho para a pessoa se redimir. Então, ela vai se libertando. À medida em que ela se coloca diante de Deus, ela vai orando, mas eu preciso me libertar disso. Então, ela acaba por atingir uma indulgência, eu diria uma indulgência plenária. Eu estou aqui me atrevendo a dizer uma coisa que não é propriamente do catecismo, mas porque eu estou dizendo isso com muito carinho. A pessoa, ela se volta tanto para Deus, que aí ela diz, eu me libertei, eu consegui. E como a gente precisa ser indulgente com a gente mesmo, né? Há pessoas que elas dizem, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Meu Deus, mas Deus me perdoou, por que eu não me perdoo? O primeiro que me perdoa é Deus. Aliás, é Deus que tem poder de perdoar. Quando eu perdoo, quando você perdoa, a gente já faz isso, é em nome do Deus que é perdão. Nem é no meu nome propriamente que eu perdoo, é no nome de Deus. Agora, perdoando em nome de Deus, eu me sinto bem.
Porque eu estou conseguindo atingir a graça do perdão, da misericórdia que Deus oferece a mim e a todos aqueles que decidem que vão melhorar. E aí nós vamos, então, mais uma vez, chegar àqueles 2 tipos de indulgência, né? A indulgência plenária. Né? E eu preferiria que a gente pudesse se voltar mais para a indulgência plenária. Por quê? Porque a indulgência plenária significa o quê? É que você se libertou daquelas penas que estavam incomodando. Sim. Né? Porque tem a pena eterna, se porventura alguém não se arrepender dos pecados, ela pode atingir a pena eterna, que é o inferno. O inferno. Agora, aí tem a indulgência plenária também, ela se aplica aos vivos e aos mortos. Isso aí já vai entrar no estudo do purgatório, que a gente poderia, no outro programa, quem sabe, creio que as pessoas vão querer que a gente fale no purgatório. Então, quando alguém não se arrependeu, ela não vai receber o perdão, né, dos pecados. E aí é a pena eterna. E a pena temporal, ela pode ser aplicada aos vivos e aos mortos, aqueles que confessaram seus pecados, arrependeram-se e morreram sem ter cuidado dessas penas que ficaram. Aí a igreja ensina o quê? Eu posso rezar pelos fiéis defuntos. Daí que se celebra a missa de corpo presente, de 7º dia, de 30º dia, de um ano de falecimento, porque aquela missa que estamos oferecendo, ela vai aliviar aquela alma da pena temporal. E ela então vai... Porque ela não pode mais rezar por si, né? Somos nós. Mas os que estão vivos podem orar pelos mortos para que eles consigam se libertar da pena temporal. E aí a igreja fala numa coisa muito bonita, aliás, que a gente reza todo domingo no credo. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que é a comunhão dos santos? Deixa eu ler aqui para vocês o que está no catecismo. O cristão que procura purificar-se de seus pecados e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. Eu estava lendo isso hoje e achei a coisa mais linda. Quem busca purificar-se e santificar-se com o auxílio, e tem que ser com o auxílio da graça de Deus, não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por admirável vínculo em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade, na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como numa única pessoa mística. Há uma unidade tão grande que se fala numa única pessoa mística. O Cristo unido a nós unidos aos irmãos que estão ainda neste mundo, aos irmãos que partiram, que não estão neste mundo. Então cria-se uma pessoa mística, uma única pessoa mística. E vou ler isso aqui para a gente completar e para a gente entender melhor. Na comunhão dos santos, entre os fiéis já admitidos na posse da pátria celeste, isto é, aqueles que quando morreram já atingiram a plenitude, a eternidade. Aqui a gente pode lembrar aquele texto de Lucas, quando Jesus na cruz, entre 2 ladrões, né? O bom ladrão, como ficou conhecido, né? O bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão disse para o outro, porque o outro estava exatamente dizendo blasfêmias. Tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós que estamos aqui. E o bom ladrão diz, não digas isto, ele está pagando, nós estamos pagando pelo que fizemos, ele não fez nenhum mal. E aí o bom ladrão diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí Jesus vai dizer tão lindo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então isso significa o quê? O bom ladrão, então ele foi admitido na pátria celeste. Ele não teve uma parada que a gente chama de purgatório.
Então, veja bem, aqueles que já foram para a eternidade, os que estão no purgatório, expiando suas faltas, ou os que ainda peregrinam na terra, existe um laço de caridade e um amplo intercâmbio de todos os bens. Eu fico pensando como a igreja é sábia, como o Espírito Santo ilumina os nossos padres, bispos, o Papa, para elaborar um documento, palavras que vão nos fortalecer, que vão nos ajudar a caminhar para Deus. Porque nosso destino, se é que a gente pode usar a palavra destino, nosso destino é o céu, não é o inferno. Nosso destino é ficar aqui eternamente. Daí eu até diria para as pessoas, quando morre uma pessoa querida, é claro que a gente sofre, a gente fica sofrido, mas não queira que aquela pessoa volte. Há pessoas, se eu pudesse, eu faria tudo para a minha pessoa querida voltar, para eu fazer o que eu não pude. O que não foi possível fazer, não foi. Agora, uma coisa deve ser feita: orar, agradecer a Deus pela pessoa maravilhosa que teve, mas não entrar naquele pânico, naquele desespero. Eu sei que nós somos humanos, nós somos frágeis, né? Mas se a gente entrega tudo a Deus, a gente vai entender: obrigado, Senhor, essa pessoa partiu para ti. Então, é motivo de alegria. Daí a comunhão dos santos. E essa comunhão, ela tem que estar regada pelo amor, pela misericórdia, pela alegria, pela mansidão, pela ternura de Deus, né? Deus que é eterno, infinitamente por nós. Maravilhoso, maravilhoso. E o nosso tempo do nosso momento catequético, mais uma vez, se extingue, né? Se extingue, mas agora a gente já deixa para você que está em casa o assunto da próxima semana. Mas eu até diria, de repente pode ser que alguém tenha dúvidas que não seja com relação a isso aqui, alguma coisa de urgência, digamos. Manda ali, né? Exatamente. De uma urgentemente eu gostaria de entender o que é isso. Dá para ser falado no momento catequético? Só mandar para o Face de Leia e Sônia. Manda para o Face de Leia e Sônia aquilo que você está na dúvida. A gente já manda para o padre e ele já prepara para trazer para a gente semana que vem. Na semana. Então, a princípio, seria purgatório. Mas vamos deixar em aberto também, porque Deus é que manda mesmo. E pode ser que algum outro assunto que às vezes está até angustiando você, se está na dúvida. Olha, nós recebemos agora da nossa querida amiga Régia Lopes. Obrigada pelo carinho, está morrendo de saudade. Ai, Régia, um abraço para você. Mas ela diz alguma coisa que já é uma resposta para o momento catequético. Ela diz assim: quem busca purificar-se e santificar-se não está só. Obrigada por essa palavra que eu estava precisando e querendo ouvir. Aqui. Mas é do próprio catecismo, viu? Isso aí vai estimular você a ler o catecismo. Que bom. Então, isso significa assim, que esse momento ajuda nós também. Ajuda também ao padre, ajuda cada um que escuta e que absorve. E às vezes é uma palavrinha que dá um esclarecimento maravilhoso. Com certeza. Né? E, aliás, já que nós estamos falando em consolo, em palavra que ajuda, que é um lenitivo, que é uma força, eu quero pedir ao diretor, vamos colocar o vídeo, né, Sônia? Vamos. É uma música muito bonita. Nós estamos agora já passando para o momento Leia e Sônia em Missão. Lembrando que dia 25, quarta-feira, nós estaremos na paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Neópolis, com toda a pastoral do dízimo, falando sobre... Fazendo um momento de espiritualidade, do dízimo, né? Nesse começo de ano, falando um pouco do que é ser agente pastoral também. E queremos trazer para vocês, então, como dissemos, semana passada foi a formiguinha, e hoje nós vamos colocar um pedaço de um vídeo do nosso DVD que nós gravamos em 2008 no Alberto Maranhão, com uma música que tem muito a ver, e ela se chama... És Precioso para mim. É uma composição de Leia e Sônia, e ela fala do texto... Do valor que nós temos para Deus. No texto de Isaías 43. Pode soltar para a gente, viu, diretor querido?
Se as pessoas não percebem teu valor e te desanimas com qualquer opinião, um olhar, um gesto ou nada não são suficientes para te jogar no chão. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Se não vês a luz, porque estás a chorar, e o teu dia a dia é um constante lamentar. Se tu não consegues ver que logo ali alguém que sente dor maior do que há em ti, eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Olha aí, és precioso para mim. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a voz nosso amor, Vem aí agora, Padre Nunes, com o programa o nosso louvor. Fé na Vida. Vem, Padre Nunes. Até quinta. Obrigada, até quinta, se Deus quiser. A TV Potiguar apresentou Detalhes da Vida.